Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. E eu tentei fazer uma live aqui nesse lugar, mas o sinal da internet estava muito ruim. Então eu tive que fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo mesmo e depois eu subo lá pro YouTube. Porque esse lugar aqui onde eu tô, a internet aqui não pega direito. E é um lugar tão gostoso. E tem um miquinho ali em cima que ele tá me observando, que ele tá olhando o que eu tô fazendo. E quando eu comecei a gravar a live, eu filmei ele, mas aí deu um erro, porque a internet aqui tava muito ruim. E ele tá bem ali, gente, Deus é maravilhoso. O tempo todo ele tá me observando, tá vendo o que é que eu tô fazendo. E aí, quando a gente fica assim na natureza, a gente tem a possibilidade de sentir o vento, de sentir essa paz que tem aqui na natureza, apesar de eu estar dentro da cidade, mas olha essa paz. Bem aqui do ladinho, ó, passa um reguinho aqui de água e aí vem os animais para nos prestigiar, para observar o que a gente está fazendo. A gente tem a possibilidade de colocar os nossos pés no chão, na terra. Aqui onde eu tô é terra, mas ali para frente tem grama e depois é o asfalto. Mas a gente tem essa possibilidade de nos reconectar conosco mesmo, de descarregar essa energia negativa, essa energia estagnada. Já percebeu que às vezes a gente começa a dar choque nas pessoas ou nas coisas? É pela falta desse contato com a natureza, contato de estar com o pé no chão, de estar sentindo a nossa mãe terra, que também tão amorosamente é chamada de mãe Gaia, de Pachamama, né? Então, a gente vai se desconectando de nós e é sobre isso que eu quero falar hoje nesse vídeo, dessa desconexão conosco. E a gente, infelizmente, o ser humano, ele só entra em contato com seu eu crístico, com seu eu superior, com Deus mesmo, né, com a sua espiritualidade, e aqui eu não estou falando de religião, é, nos momentos difíceis, né? E para algumas pessoas, até nesses momentos difíceis, é difícil entrar em contato, né, com a nossa espiritualidade. Mas é importante que a gente se volte para dentro de nós, que a gente se cale, cale a nossa boca, cale os nossos pensamentos. Vanessa, mas como que eu vou calar os meus pensamentos? Meus pensamentos são muitos. Quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a olhar para dentro de nós, é possível que os pensamentos eles venham, que eles aconteçam, mas a gente simplesmente assiste esses pensamentos como espectadores e não como protagonistas ou coadjuvantes, né, dos nossos pensamentos. Você pode perceber quando o pensamento vem na sua mente, você simplesmente assiste aquele pensamento e deixa ele ir da mesma forma que ele veio. Porque o nosso problema é que quando o pensamento vem, a gente insiste em ainda ser o protagonista daquilo ou ser o coadjuvante daquele pensamento que vem. E aí você engata nele, você entra nele e aí você divaga, você vai embora nesse pensamento e esse pensamento, às vezes, ele pode te trazer dores, ele pode trazer ressentimentos, ele pode trazer mágoas. Então, é importante a gente aprender a se silenciar, pelo menos uns minutinhos do seu dia, para você olhar para dentro de você. E você, eu não sei se você sabe, mas o seu corpo, ele te diz muito mais do que você pensa. O seu corpo, ele fala com você o tempo todo. E ele fala, e às vezes ele fala alto. E você não percebe, ou você não dá importância para o que o seu corpo está dizendo. Quando as tensões aparecem, quando você tem que decidir alguma coisa, os ombros queimam, o pescoço dói, dá taquicardia, o seu estômago revira, que dá ânsia, né? E o seu corpo fala com você. Escuta o seu corpo, olha para o seu corpo e pergunta: o que eu preciso agora? Calma, eu tô aqui. O que você precisa agora? E ouça o seu corpo.
E essa questão dessa desconexão não é só essa desconexão conosco, é a desconexão com as pessoas. Porque nós usamos hoje, nós substituímos as pessoas pelo celular. E muitas vezes nós estamos na presença de pessoas queridas, mas nós sentimos uma necessidade de estar em contato virtualmente com outras pessoas que a gente nem sequer conhece pessoalmente. Nem sabemos se essas pessoas são realmente quem dizem ser. E ontem eu tive a possibilidade de participar de um aniversário de uma prima segunda minha, que é uma querida, estava fazendo um aninho de vida. E ela passou por momentos difíceis lá no momento do primeiro mês de vida. Muito difíceis, né? Que todos nós ficamos em oração por ela, para que ela sobrevivesse, que ela não estava nem com um mesinho ainda. E ontem nós pudemos comemorar o primeiro aninho dela, toda feliz, toda alegre, toda espoleta, aproveitando, correndo, brincando. E é maravilhoso quando a gente tem essa oportunidade de confraternizar com pessoas que a gente ama. E a mãe dela é minha prima também, então estava ela, o esposo, muito queridos, muito amados. Minha tia, que é a mãe dela também, estava muito bem, linda de viver também. O outro filho dela, meu primo também, com a namorada, também passando por um momento difícil, que acabou de fazer sessões de quimioterapia e radioterapia, mas agora ele está bem, só tem que fazer o acompanhamento. Percebe como a nossa vida não é um mar de flores, não é um mar de rosas. A nossa vida tem desafios, a nossa vida tem obstáculos. Mas como diz uma linda tia minha, que também estava lá ontem, minha tia Divina, que inclusive eu quero comentar a respeito dela. Sempre que eu vejo eu nunca me lembro dela com o semblante fechado, com a cara fechada. Nunca. Eu não tenho essa lembrança dela. Todas as vezes que eu a encontro, ela está sorridente. Ela é uma pessoa que irradia luz. É uma pessoa otimista, é uma pessoa alegre, sabe? Então, assim, foi muito bom ter visto todos eles ontem. Ela estava com a netinha dela, minha amiga Cíntia também, com a Matilde, lá de Firminópolis. E, gente, como assim é bom a gente rever pessoas da nossa infância, né, da nossa juventude. E tinha também lá a Jaqueline, filha da Marinalva, seu esposo, já com 2 filhinhos. E é maravilhoso a gente estar com pessoas que a gente ama, que a gente gosta, sem estar com o celular na mão, estar confraternizando com essas pessoas, né? E o Miquinho tá bem aqui do meu ladinho, gente. 2. Um lá em Simão e outro bem aqui pertinho. Gente, olha que maravilha a natureza. Ele tá aqui prestando atenção no que eu tô falando. Aí eu tô falando, tô olhando para ele, aí ele fica se escondendo assim, de trás da, dos galhos aqui da árvore. Então é maravilhoso a gente poder confraternizar com as pessoas que a gente ama. Eu sei que todos nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos obstáculos, uns mais pesados, outros mais leves, mas não significa que pelo fato de ser mais leve, que é mais leve para quem sente. Não é. Porque os desafios de cada um são dados de acordo com aquilo que ele pode aguentar, de acordo com aquilo que ele pode suportar. Então, às vezes, a pessoa está passando por um problema que aos nossos olhos é pequeno, mas para ele é gigantesco. Assim como o seu problema, assim como o meu problema. Então, não é pelo fato desses nossos obstáculos ser desafiadores demais para nós, que significa que os desafios dos outros são menores em comparação aos nossos. Não são. São do mesmo tamanho para quem sente, para quem vive. E a gente tem a mania de julgar as outras pessoas. Ah, mas isso aí que você está sentindo é frescura. Isso que você está sentindo é falta do que fazer.
Gente, a pessoa só faz o que ela dá conta. E também tem essa questão de pessoas que não são muito caras, pessoas que são muito amadas, mas que são pessoas tóxicas. Então não significa que você, às vezes, tem que ter uma convivência com essas pessoas que são tóxicas. Ame, ore por elas, mas mantenha a distância se elas forem tóxicas para você. Porque a gente tem uma ideia muito errada com relação ao amar uns aos outros. Né? Amar uns aos outros não significa que a gente precisa estar na presença da outra pessoa para amar. A gente pode estar a um rio de distância, a um oceano de distância da pessoa para que a gente ame, para que a gente queira bem, para que a gente faça preces fervorosas pela pessoa, não pela pessoa, mas para a pessoa. Que tem uma diferença muito grande em pedir para a pessoa ou pedir pela pessoa. Quando você está pedindo pela pessoa, você está pedindo em nome dela, sendo que às vezes ela nem te pediu isso, né? É como se você estivesse pedindo por ela. Mas agora quando você pede para ela, você tira esse peso dos seus ombros, de como se você estivesse representando a pessoa. Você não precisa representar ninguém, mas você pode pedir para a pessoa, que é muito diferente. E eu tive essa lição agora há pouco tempo, com um guia espiritual. E ele me falou isso e eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso. Então você pode pedir para a pessoa, para que ela fique bem, para que ela tenha momentos mais felizes, para que ela encontre o caminho dela, né? Para que ela seja feliz. E tá tudo bem a gente amar, mas mantendo distância dessas pessoas, né? Então, assim, é importante também a gente ter esse momento nosso, esse momento de introspecção, esse momento de voltar para dentro, perguntar para nós o que eu preciso hoje. Perguntar para o seu anjo guardião quando você for dormir. O que eu ainda não vi que se eu visse mudaria o rumo da minha vida? E os momentos difíceis que a gente passa, os momentos de desafio que a gente passa, não se enganem. A doença, na maioria das vezes, se não 100% das vezes, ela é mensageira. Ela é mensageira do que a gente precisa olhar dentro de nós. Ela traz uma mensagem muito clara de onde a gente está errando. Porque não se enganem, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui num parque de diversões. A Terra, a nossa vida, ela é uma escola. E aqui nessa escola a gente evolui mais rápido. Mas a gente evolui mais rápido à medida de que a gente se permite olhar para os obstáculos e para o que nos acontece e verificar e perguntar: o que você está querendo me dizer, minha doença? Minha não, né? Porque também tem pessoas que se agarram à doença e é como se ela colocasse um estandarte. Olha, eu estou doente, olha, eu sou a vítima, olha, eu preciso de pena, eu preciso de dó. Não, a gente não deve ter essas emoções relacionadas às pessoas. Nós podemos ter compaixão, mas o sentimento de pena é a pior coisa que a gente pode fazer, porque é como se a gente estivesse tirando a capacidade da pessoa de sair desse momento difícil, né, até de lutar pela vida. E é como se a gente desse um atestado de incompetência para a pessoa. E a gente não pode ter esse sentimento de dó, né, de pena, mas sim de compaixão. E é muito importante que a gente observe o que nos acontece. Tem coisas que nos acontecem repetidamente e às vezes a pessoa está tão no piloto automático que ela não percebe que as coisas estão se repetindo. Às vezes eu como terapeuta pergunto para os meus clientes: o que na sua vida está se repetindo? Que tem um padrão de repetição. E as pessoas às vezes elas não sabem responder. Ou às vezes elas acham que o que está acontecendo é único.
Mas se você for observar, você pode prestar atenção que tem algumas coisas que se repetem na sua vida. Não às vezes de uma mesma forma, mas a mesma coisa se repete. Faz com que você sente a mesma coisa. Que você sinta desconfortos muito semelhantes, muito parecidos. Então é momento de você parar, de você analisar e de você dizer, chega. Agora é o momento de eu olhar para o que está me acontecendo, por pior que seja também a doença que você está passando. As pessoas que estão à sua volta, elas não são culpadas pelo que você está passando. Elas não são culpadas pela doença que você tem. E por mais que elas te amem, infelizmente, o que elas podem fazer para você é te apoiar, é orar por você, pedir para que Deus seja misericordioso. No seu caso, dependendo do seu merecimento, que você seja culpado. Então, não trate as pessoas mal. Não trate as pessoas como se elas tivessem culpa do que você está passando. É duro ouvir isso? É duro ouvir isso, mas tem pessoas que precisam de um certo chacoalhão para acordarem. E pode ser também que seja o seu fim, o fim da sua linha. Nós não sabemos qual o momento da nossa partida. Pode ser que você esteja bem. Eu conheci o pai de um colega meu de trabalho que não tinha problema de saúde nenhum, comia super bem, comida saudável, fazia sua caminhada, inclusive estava chegando da caminhada no momento do infarto e foi fulminante. Então nós não sabemos qual vai ser o último dia da nossa vida, nós não sabemos qual que vai ser o último abraço, o último sorriso ou a última porta batida na cara da pessoa. Nós achamos que nós somos eternos e nós não somos eternos. As pessoas também que convivem ao nosso lado, elas também não são eternas. Então é importante, por isso que todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, eu estou lá na casa da minha mãe, do meu pai, da minha tia também, agora. E eu sempre faço questão de abraçar, de beijar, de estar lá com eles. E ontem, quando a gente voltou do aniversário, né, dessa pequena linda de 1 aninho, nós fomos lá na casa dos meus pais. Porque eu não sei na sua família, mas na minha família, a minha tia, ela cozinha muito bem. Então tinha muito bolo, tinha muito doce, tinha muito salgado. E a minha tia fez um pratão para eu levar para os meus pais, porque os meus pais não puderam ir ontem lá na festa. Então, eu fui lá, nós fomos lá. Tava eu, meu esposo e os meus filhos. Nós fomos lá na casa dos meus pais levar o lanche para eles. E então sempre que eu posso, eu tô lá na presença, falando que amo, os amo. E nesse último curso de Reiki que eu ministrei, foi um curso tão maravilhoso, tão marcante para mim, que eu tive a oportunidade de falar para minha mãe o quanto ela é importante para mim. E nós nos emocionamos, todos que estavam lá no curso de Reiki, nos emocionamos, nos abraçamos, nos reconhecendo como seres de luz que nós somos, como curandeiras que nós somos. E foi maravilhoso, foi assim um momento ímpar na vida de todo mundo que estava lá, de todas nós. Foi uma coisa diferente que eu quis trazer. Foi uma coisa muito íntima de todas nós que estávamos lá. E então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, para você se olhar mais, olhar no espelho, mesmo que você não goste daquilo que você está olhando no espelho, mas o que você pode fazer a respeito? O que você pode começar a fazer por você hoje? O que você pode começar a organizar na sua vida? Às vezes é só uma questão de organização e às vezes você nem precisa gastar dinheiro, né? Investir na realidade dinheiro para isso. E ontem a gente estava, já tinha mais de um mês que eu estava falando com meu esposo que eu queria colocar umas estantes em casa, umas estantes suspensas em casa. E a gente sempre procrastinando, sempre procrastinando. Aí quando foi essa semana eu falei para ele, sábado nós vamos arrumar essas prateleiras.
né? Então, nós fomos ontem lá comprar o que estava faltando e a gente colocou as prateleiras. Gente, coisas tão simples, coisas tão assim que, que são fáceis da gente fazer, que às vezes sim vai despender, às vezes um pouco de dinheiro, sim, mas nada que você às vezes fazendo uma economia de uma coisa aqui, outra coisa aqui ali, para você colocar aquilo que você gosta. E eu vi esses dias um vídeo de um rapaz que foi morar, acho que ele ia ficar por um tempo só na casa de uma amiga dele, e a casa era alugada. E ele fez o quarto do jeito que ele quis. Ele decorou o quarto do jeito que ele quis. E a amiga dele, né, que cedeu esse quarto para ele ficar lá por um tempo, ela falou para ele, mas a casa é alugada, você nem vai ficar aqui tanto tempo. Você decorou todo o seu quarto e ele falou uma coisa muito importante, que a gente tem que levar isso para a vida. Pode ser que eu fique aqui só algumas semanas, mas eu tenho que me sentir bem nesse espaço que eu estou. É o meu espaço. É o meu momento de estar nesse espaço. E ainda mais que é um quarto, é onde eu vou passar o tempo de relaxamento. É o meu descanso, é o meu bem-estar. E às vezes, porque a casa é alugada, porque a casa, né, não é sua, você fica deixando para depois. Ah, quando eu for para minha casa, ou quando, né, eu tiver num lugar definitivo. E você deixa passar essas coisas, você deixa passar seu bem-estar, você deixa passar, deixa para lá, deixa para usar as melhores louças ou as melhores coisas que você tem só quando você tem uma visita. Você é a sua visita permanente. Use o que você tem. A minha mãe sempre falava que eu nunca guardava as minhas roupas e nem as minhas roupas de cama ou as coisas que eu uso na minha casa para depois. Eu não sei se eu vou ter depois. Eu não sei se eu vou ter um amanhã. Eu não sei até quando que eu vou estar aqui. E às vezes a gente não usa um sapato, ou a gente não usa um perfume. Ah, depois quando tiver uma oportunidade eu uso. Quando você vai usar o sapato, ele já descascou, ou ele não te serve mais. Quando você vai usar o perfume, meu esposo também, eu dei um perfume para ele, e ele não importa com isso. Né? E aí eu falei pro meu filho, então já que seu pai não usa, você usa. Só que o perfume já está vencido, que nem cheiro ele tem mais. E ele estava cheinho. Então comece a se mimar, comece a se olhar. E esse se mimar não é aquela questão de que, eu mereço e vou sair gastando tudo que eu tenho. Não é isso não que eu estou dizendo, não. É para você se mimar com coisas pequenas, com coisas às vezes que você tem, às vezes você quer comprar, mas que não vai fazer falta no seu orçamento. Porque isso também é olhar para você, não se endividar. Ou se você estiver endividado, que você faça um planejamento financeiro. Uma coisa tão simples de você fazer. Pega um caderno mesmo, um caderno físico, e vá fazer o seu planejamento. Escreve nele um mês. Pegue tudo que você comprar. Comprei uma balinha. Opa, comprei uma balinha. Anota de onde você comprou, o que você comprou, qual foi o valor e o dia. E no final do mês, olha para esse caderno para você ver se você não vai se assustar com coisas banais, que ao final do mês você poderia ter comprado uma blusa que você tanto quer, ou que você poderia ter comprado um tênis que você tanto quer, ou que você poderia ter comprado uma calça que você tanto quer. E aquela questão também, né, do cliente querer colocar preço no seu serviço. E isso tudo eu estou falando por uma questão de bem-estar. Não é que eu estou fugindo ao tema, é o seu bem-estar. O seu serviço, o seu trabalho, ele tem valor. E as pessoas, elas têm mania de pedir desconto ou de pedir um menos, né, no seu trabalho. Então, o que você pode fazer? Tá bom, eu facilito para você. Em quantas vezes você quer parcelar? Porque aqueles R$ 50, às vezes, que você dá de desconto, aqueles R$ 50 que você dá um menos, às vezes é uma conta de água, dependendo do que for. É uma conta de internet, é do telefone, não sei quanto que você gasta. Às vezes, R$ 50 é um almoço, é uma blusa,
Pensa nisso, né? Então, assim, a gente precisa estar de olho nas coisas que nos acontecem e colocar o nosso bem-estar em primeiro lugar. Nosso bem-estar conosco, nosso bem-estar com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que a gente ama. E sempre, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou nas festas da minha família. Seja do meu lado materno, do lado paterno ou do lado também do meu esposo. Sempre que eu tenho essa possibilidade, eu vou, eu estou lá, porque eu quero rever as pessoas que me são caras e que eu não tenho oportunidade de ver há muito tempo. É lógico que tem vezes que não dá, tem vezes que eu também trabalho, eu não tenho é, essa questão, às vezes, muito do meu horário, né? Mas é lógico que eu também priorizo o meu bem-estar. Mas às vezes os meus clientes, eles só podem ser atendidos à noite ou eles só podem ser atendidos no final de semana. Eu não atendo todos os dias da minha semana, mas quando os meus clientes eles precisam e eu tenho uma brecha na minha agenda, eu os atendo. Então nem sempre eu posso estar nas festas de família, mas o meu coração está lá. Então, olha para as pessoas que você gosta, olha para os seus amigos que estão distantes e mande um oi, mande um áudio. E às vezes a pessoa fala assim: Nossa, você mandou um áudio para mim, eu estava pensando em você. Nossa, quantas vezes acontece isso com as minhas amigas? Ela fala: Estava pensando em você agora. Você manda esse áudio aqui para mim. Eu estava mesmo querendo falar com você. Ou às vezes, nossa amiga, eu estou assim tão borocochô, tão para baixo. Que bom que você mandou essa mensagem para mim. Então manda a mensagem de áudio para os seus amigos, né? Às vezes até para os seus parentes que você está sentindo falta. Fala um oi, oi, eu tô vivo, tô viva. Você também tá bem? Como é que você tá? Tá precisando de mim de alguma forma? E agora, nesse momento, eu vou te convidar para a gente fazer um centramento, um enraizamento e para a gente olhar para dentro de nós. E eu quero que você feche os seus olhos e que você vá respirando profundamente e lentamente. Inspire, solta pelo nariz, inspira, expira. Coloque seus pés no chão, de forma que você sinta que os seus pés estão apoiados no chão. Imagine que dos seus pés saem raízes profundas. E no começo essas raízes elas são finas, saindo dos seus pés, indo em direção ao centro da terra, indo em direção ao cristal no centro da terra. E à medida que as suas raízes elas vão descendo cada vez mais, elas vão também se encorpando, elas vão também engrossando para te trazer um enraizamento, a segurança que você precisa. Lá no centro da terra você encontra esse cristal, você se entrelaça nele e nesse momento você permite que pelas suas raízes possam descer a angústia, o medo, a mágoa, o ressentimento, a tristeza, as dores emocionais. Tudo aquilo que te pesa, você deixa se escoar pelas suas raízes.
E nesse momento, você pede à Mãe Terra para que ela possa transmutar tudo isso que você descarregou nela, que ela possa transformar em luz, em amor, e que para você possam voltar bênçãos, amor, calor, e que você se sinta nesse momento totalmente abraçada, totalmente envolvida pela energia da nossa Mãe Terra, mesmo que você esteja num apartamento, mesmo que você esteja no alto, mas você vai imaginar que as suas raízes encontraram a nossa Mãe Terra, que você está entrelaçada nesse momento nela. Imagine tudo que te pesa, tudo que é ruim, fluindo para a Mãe Terra e a Mãe Terra transmutando isso na chama violeta, transmutando nesse momento, limpando e transmutando, limpando e transmutando, limpando e transmutando. E para você sobem bênçãos, amor, alegria. E mesmo que você esteja enfermo ou enferma, peça para o seu eu superior que ele encontre as esferas mais altas da vida e interceda a seu favor. Peça a sua espiritualidade para que o seu caminhar seja mais leve, para que as suas batalhas diárias com o que você tem, com o que você sente, que te tragam sim aprendizados e que esses aprendizados sejam acolhidos, que esses aprendizados sejam olhados, sejam sentidos, porque às vezes eles doem na nossa alma. Mas é para isso que estamos aqui, para aprender. E nós estamos aqui, algumas pessoas dizem que para evoluirmos, mas o nosso espírito que habita esse nosso corpo físico, ele já é perfeito, ele já é puro. Nós é que colocamos tantas couraças em volta de nós para não sentir, para não nos permitir abrir. Então, para algumas pessoas, à medida que nós vamos tirando essas couraças, que nós vamos tirando essas cascas de cebola, nós vamos nos relembrando de quem nós somos. Então, peça para que você possa aprender nas adversidades, para que você possa aprender nessas dificuldades que você tem, para que você tenha a oportunidade de ir tirando essas couraças, de ir eliminando essas cascas de cebola, para que você possa revelar esse ser divino que tem dentro de você. Esse ser divino que te habita, esse ser divino que é perfeito na sua essência. Então, se permita perguntar: o que eu preciso aprender? O que eu preciso olhar? E sinta. E tenho, acho que foi ontem ou foi anteontem, continuo de olhos fechados, respirando. Eu falei a respeito disso, de você se permitir sentir, de você se permitir colocar para fora, deixar vir a tristeza, reconhecer que você realmente está triste, que você realmente foi magoado, de que você realmente foi humilhado, foi abandonado, foi traído. Mas deixe isso ressignificar aí dentro de você.
E nesse momento, eu peço que você veja na sua frente uma porta. E quando você adentra essa porta, não precisa temer o que você vê à sua frente. Porque nesse momento, você está totalmente amparado, totalmente segura. E dentro dessa porta existem outras portas, muitas portas, de diferentes tamanhos, de diferentes formatos, de diferentes cores. Simplesmente vá andando nesse corredor de portas. Algumas portas estão abertas, outras portas estão fechadas. E perceba que tem uma que chama a sua atenção, que é como se ela conversasse com você. Não importa se ela estiver aberta ou fechada. Se ela estiver fechada, simplesmente permita-se abrir essa porta. E se ela estiver aberta, entre. E aí você vai andando dentro desse cômodo, dessa porta. E você percebe que tem uma porta menor dentro desse cômodo. Menor do que a anterior, mas que ainda assim você possa passar. Se a porta estiver aberta adentro, se ela estiver fechada, você vai abrir. E quando você abrir essa porta, eu quero que você veja que lá no final desse cômodo, que é bem extenso, que existe uma outra porta, que existe uma luz como um sol lá nessa porta. Se ela estiver fechada, você consegue ver os raios do sol penetrando por baixo da porta, nas frestas da porta. E se ela estiver aberta, você consegue ver essa luz. Então eu quero agora que você vá para lá, vá para essa luz. E quando você conseguir abrir essa porta e adentrar nesse recinto, ou mesmo se a porta estiver aberta e você adentrar nesse recinto, que essa luz, ela é uma luz que ofusca o seu olhar de tão forte que ela é. É uma luz muito brilhante, muito intensa e que você consegue sentir o calor dessa luz que é tão intensa. Nesse momento eu quero que você simplesmente sinta essa luz, sinta esse calor te envolvendo. E agora eu quero que você tome ciência de que essa luz é você, de que essa luz é o seu eu divino que habita em você, mas que você ofuscou por tanto tempo que você não conseguia ter acesso a essa luz. E nesse momento eu quero que você vá sentindo essa luz te envolvendo, que agora a luz ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ela só está diminuindo de tamanho, mas não de potencialidade. E que essa luz agora ela vai se depositar na câmara secreta do seu coração. E todas as vezes que você quiser se conectar com essa essência divina que é você, você pode colocar suas mãos no coração
e sentir essa potencialidade, sentir essa luz divina que é você. Nesse momento, faça uma reverência com a cabeça de gratidão por você agora estar totalmente integrada à sua essência divina. E você pode voltar pelo mesmo caminho que você fez. Não precisa fechar as portas. Você pode passar por essa porta, essa primeira porta, onde você encontrou a sua luz. Percorra essa sala longa, comprida. Passe por essa porta. Saia na porta que dá no corredor. E agora você dirige a porta de saída. E você agora volta a se sentar aí aonde você está, se sentindo totalmente revigorada, revigorado, totalmente envolvida por essa luz divina que é você. Nesse momento, você sente a leveza, a calma, a tranquilidade. E pense em tudo isso que eu disse para você aqui nesse dia de hoje. Respire profundamente, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Inspira mais uma vez pelo nariz e solta pela boca. Coloque suas mãos no seu coração. Sinta a gratidão pelo que você viveu aqui hoje. Sinta a leveza, sinta a calma. No seu tempo, pode ir mexendo seus pés, seu corpo, abrindo seus olhos, voltando para o aqui e para o agora. E eu espero que você esteja se sentindo renovada ou renovado, você esteja se sentindo revitalizada. Eu falo no feminino porque a maior parte do meu público são mulheres, mas todos são bem-vindos aqui. Então, para você que está passando por um momento muito difícil da sua vida, lembre-se de tudo que eu disse para você aqui hoje. E não queira culpar as pessoas que estão à sua volta pelo que você está passando. Elas estão ao seu lado para te acolher, para te ajudar. E elas, mais do que ninguém, merecem o seu respeito, merecem a sua admiração e merecem o seu amor. Pode ser que você já esteja lá no fundo do poço, achando que não tem saída para você, mas essas pessoas são as pessoas que vão te sustentar até o final. E elas merecem amor. Assim como elas também estão aí para te dar amor. Elas estão aí para estender os braços quando você precisar. E elas estão aí para cuidar de você. Então não torne a vida dessas pessoas pior do que já está, porque elas estão se sentindo impotentes em relação ao que você está passando. E elas estão se sentindo muito mal por não poderem fazer mais por você. Então elas merecem sim o seu amor, o seu respeito. E se você não está dando conta de dar isso para elas, fale abertamente, mas pare de tratar mal quem só está querendo te ajudar.
e tire uma mensagem de tudo isso que está acontecendo com você. Tire um aprendizado. E quem sabe você aprendendo e mudando, você não possa ser trazido de volta à sua vida e viver por mais longos anos, podendo desfrutar com saúde daqueles que te amam. Um beijo para vocês, todos que estiveram aqui. Deixe seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para você receber as notificações de quando novos vídeos estiverem aqui na plataforma para vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, que é importante para que o nosso canal também cresça. Comenta, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar com esse nosso conteúdo de hoje. E que vocês tenham um excelente domingo, uma excelente semana e até o próximo vídeo.